Werner Johnson e seu cão Prince eram o centro da atenção na grande multidão aglomerada no longínquo norte em Prince Albert, quando da inauguração do Parque Nacional Prince Albert. Na ampla plataforma elevada, belamente decorada com ramos de pinheiros e bandeira inglesa, estava um homem de pequena, mas robusta estatura, a face franca, bronzeada pelo sol, pelo vento e os olhos do mais profundo azul. Ao seu lado, assentava-se seu grande, forte e felpudo cão Prince. Ali se achava também o primeiro-ministro do Canadá, além de outras personalidades de influência. O primeiro-ministro presenteou o Sr. Johnson com um certificado da Royal Humane Society por haver salvo a vida da senhorita Rosa Littlewood. Mas ele disse que nada daquilo era necessário, toda aquela cerimônia. Ele disse: nada fiz que outro homem qualquer não pudesse haver feito. Mas seria mesmo que qualquer outra pessoa, qualquer outro homem faria o que Johnson fez? Se você quer conhecer essa história fabulosa, fique comigo até o final e seja muito bem-vindo ao canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Essa vai realmente te inspirar. Nós aqui contamos histórias verdadeiras e edificantes que trazem grandes lições para a nossa vida. Aproveite para se inscrever, para seguir o canal e também para compartilhar esses vídeos com todos os seus contatos. Deixe seu like, seu comentário e não deixe de ativar o sininho para você receber novos vídeos. Então vamos para a história de hoje. Heróis da Neve, um exemplo de coragem e compaixão. Foi em janeiro que Johnson e seus fiéis cães tomaram o caminho por entre as matas ali em direção ao norte, e o dia estava muito escuro, sabe, tétrico mesmo, e o céu super carregado. E tudo indicava que logo ia desabar um verdadeiro temporal. Johnson apressava os cães, porque esse temporal estava para desabar e ele sabia que havia uma cabana não muito distante onde poderia achar agasalho, calor, amigos, hospitalidade. As cabanas no norte estão sempre abertas aos viajantes. Muito bem, então Johnson se dirigiu para lá. Em breve tudo era noite, mas adiante no horizonte via-se a claridade da luz da cabana. E Johnson sabia que boa acolhida, aquecimento esperavam por ele, pois o que um homem é, todos os são no norte. Assim era naquela região onde nevava muito. Johnson não se deteve para bater. Os costumes não o exigiam. Ele desatrelou os cães, atirou a cada um deles um petisco e entrou na cabana. A recepção que lhe fizeram foi inesperada, porque lá na cabana já havia outro visitante, porém um visitante indesejável, mais indesejável ainda pelas circunstâncias. A sombra da morte pairava sobre a humilde cabana. O seu chefe estava fora e não havia meio de dizer quando estaria de volta. Mas ali, olha, num leito, numa cama, jazia uma jovem, apenas consciente. Ela estava frágil e sentindo muita dor. Estava ali uma senhora, fazendo o que podia, o que sabia ser aconselhável. E quanto mais se aproximava a noite, mais a jovem sofria. Parecia que a jovem tivesse apendicite, e era fácil de imaginar que se não fosse conseguida pronta intervenção médica, aí sim seria tarde demais. Havia um trenó fora de casa, mas os cães tinham partido com o pai da moça. E aquela senhora não sabia o que fazer. Será que ela conseguiria pôr essa moça num trenó que estava lá fora, empurrar esse trenó os 190 quilômetros até a estação mais próxima? E o temporal que ameaçava? Essa viagem poderia durar 1 hora, também um dia, 1 semana. E ela estava meditando nisso quando Johnson entrou. Em poucos minutos, Johnson tomou ciência da situação. E olha, os lamentos de um ser humano oprimiu o coração de Johnson. E sem pensar no que sua decisão poderia significar para ele, disse:
eu a levarei. Ele apressou-se a atrelar de novo seus já cansados cães, enquanto a senhora agasalhava a moça. Usou ali cobertores, peles quentes. Passou-se apenas meia hora até que houvesse partido para a longa viagem até a estação. Agora, gente, olha que coisa interessante. Quando já havia 12 quilômetros percorridos, quebrou-se uma das partes do trenó. Ele teve que voltar à cabana. 12 quilômetros. Olha, muitos teriam desanimado, mas não Johnson. Não será possível imaginar o que esses 12 quilômetros significaram para ele. Depois de chegar à cabana, demorou tempo suficiente para trocar de trenó e estava ele de novo enfrentando o temporal na calada da noite. A neve já havia coberto os campos, apagado os trilhos, mas o que ele fazia? Ele fustigava os cães, tentando quase que em vão manter a orientação dos caminhos. O temporal soprava a neve para dentro de sua roupa, onde se derretia, escorria fria pelo corpo e se transformava, acabava por transformar a roupa em lâminas de gelo. Respirava com dificuldade, mas ele seguia. E sempre para frente, 10, 20, 30 quilômetros. Finalmente ele reconheceu que estava perdido e que nada faziam senão rodear. O que fazer? Você desistiria dessa empreitada? O que você faria no lugar de Johnson? Perdido na neve depois de não sei quantos quilômetros, um frio terrível e ele rodeando. Você voltaria? Enfrentaria a situação? Deixe aí nos comentários. Johnson pensava na moça. Será que ela estaria viva ou morta? Mas ele nem ousou olhar. Era preciso prosseguir. Mas há, porém, um limite à resistência humana. A longa viagem do dia anterior e agora através da noite, estava quebrando as forças dele, enfraquecendo os movimentos dele. Só havia uma esperança, pensou Johnson, confiar em Prince, o cão dianteiro, o melhor em toda a região, campeão de famosa exposição. Enfrentavam, porém, a morte, e se bem que houvesse uma probabilidade de êxito para 1 milhão de fracasso, precisavam apegar-se àquela única. Talvez os olhos de Prince pudessem ver o que os seus eram incapazes e achasse o caminho sobre o extenso manto de neve que tudo nivelava. Que prova dura, hein? Um homem já cansado, tendo que enfrentar uma viagem como essa, carregando uma moça inconsciente que ele não sabia se estava viva ou se estava morta. Olha, muitos teriam desistido, mas Johnson não desistiria e agora teria que confiar em um cachorro. Mas com certeza foi a mão de Deus que guiou aquele cachorro por todo aquele manto de neve. E você vai entender isso e concordar que Deus foi quem guiou toda aquela empreitada. Fazendo do desespero esperança, Johnson seguia cegamente, confiando em Prince para dirigir aquela viagem. E segundo Johnson, ele pouco sabia do que tinha acontecido desde então, talvez pouco mais do que a inconsciente moça. E ao romper da madrugada viu a pouco mais de 1 quilômetro de distância umas cabanas esparsas. E aí ele recobrou ânimo. Era uma aldeia, Big River, a mais distante estação do norte da estrada de ferro Canadian National. Finalmente Prince fora vitorioso. Mas nós sabemos que Deus guiou aquele cachorro. E, por felicidade, ali estava um trem de carga parado na estação, esperando que o temporal amainasse. Mas quando Johnson contou a história, a máquina e o tender foram desligados com a ordem de seguir viagem rápida com a moça inconsciente, através dos 250 quilômetros até Prince Albert. Gente, aí teve então lugar uma das mais estranhas viagens da companhia Canadian National. Foram expedidas ordens para os comboios de toda a região serem postos em desvios, a fim de que a locomotiva, em sua carreira desenfreada com a morte, pudesse ter o caminho livre. Em Prince Albert, uma ambulância e médicos estavam à espera. Enfermeiras no hospital preparavam a sala de operações. Por fim, terminou a viagem e, com o estrépito
de escape do vapor, a máquina parou em Prince Albert. A preciosa carga foi levada à pressa para o hospital e realizada a operação. 1 hora mais, disse o médico, e tudo teria sido em vão. Enquanto a locomotiva fazia sua carreira doida para Prince Albert, Johnson, em Big River, cansado demais para buscar o agasalho de qualquer lar amigo, atirou-se no soalho da estação e dormiu, com a consciência e a satisfação de haver sido de auxílio para alguém necessitado. Prince, enrodilhado na macia neve, dormia também. Haviam corrido com a morte e vencido. Como podia Johnson haver dito ao ser-lhe entregue a homenagem: ora, eu nada fiz que outro homem qualquer não pudesse haver feito? Nenhum homem em 1 milhão teria feito o que Johnson fez, mesmo que lhe fosse oferecida a grande recompensa. Uma história linda, espetacular de coragem e compaixão pelo ser humano, enfrentar tudo, até mesmo o risco da morte, para salvar alguém. Aquela jovem lhe devia a vida e Johnson estava de consciência tranquila por haver feito o bem para alguém. Esse herói da neve apenas cumpriu a lei bíblica de amar, proteger, cuidar, ajudar, socorrer e salvar. E com certeza foi Deus que moveu o coração daquele homem humilde, e guiou aquele cachorro sobre a neve para salvar uma vida que estava prestes a morrer. E você, o que teria feito no lugar de Johnson? A mesma coisa? Deixe aqui nos comentários, dê a sua opinião, comente, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, porque ajuda muito o canal. Eu quero agradecer pelo carinho da sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você.